Direito Descomplicado. 8h30 já, praticamente, metade aqui do Tarobá Cidade. Agora eu convido você a imaginar a situação. O paciente marca consulta particular. Ele pode exigir o atendimento pelo convênio, pelo plano de saúde? Outra situação, no meio da consulta, o médico percebe que o paciente está gravando tudo. Como agir nesse caso? O tema hoje do Direito Descomplicado é direito médico e os limites entre o profissional médico e os pacientes. Quem vai explicar, tirar dúvidas, é a advogada Maiara Bispo, está ao vivo aqui, é especializada nessa área também. Maiara, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia para todo mundo, muito obrigada aí pelo convite. E olha, antes da gente entrar, já teve dúvidas, então 999931360, caso você tenha alguma dúvida, se der tempo a gente coloca aqui para Maiara responder ao vivo. O Maiara, é uma relação também delicada, vamos dizer, comparadamente que nem o direito do consumidor, que tem um lado que é o consumidor considerado mais fraco e o comerciante, que é o elo mais forte? Na verdade, assim, o médico ele fica muito restrito a algumas normas, né? Por exemplo, tem o Conselho de Medicina, que ela estabelece as diretrizes, algumas condutas. A gente também tem algumas situações, por exemplo, até de decisões judiciais que obrigam o médico a eventualmente fazer, por exemplo, um tipo de cirurgia, ou obriga o médico a determinada situação, ele tenha que cumprir. Então, assim, o médico ele fica também nessa situação, né? Não só o paciente, mas o próprio médico também pode ser obrigado a fazer determinada conduta, né? Adotar determinada conduta ou realizar alguma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, desde que tenha autorização judicial. Isso vale para os planos de saúde também, que são grandes alvos aí de ações judiciais. Com certeza. O plano de saúde também é alvo de ação judicial e muito mais frequente do que com o médico, né? O médico ele vem muito mais numa ação de reparação por responsabilidade civil do médico. Então, eventualmente uma cirurgia que não saiu adequada, eventualmente alguma complicação que possa ter ocorrido por erro médico. Então, aí viria eventualmente uma ação nesse sentido. O plano de saúde também, eventualmente um exame que não foi liberado, uma cirurgia que não foi liberada, uma prótese, um medicamento que não foi liberado também, que é às vezes medicamento de alto custo principalmente, né? E como fazer nesses casos? Porque a gente vê realmente muitas ações em que o plano nega algum procedimento e aí o paciente ele tem que ingressar judicialmente. Então, mesmo tendo aí uma agência reguladora nesse setor? Sim, na verdade, normalmente são medicamentos de alto custo, medicamentos para tratamento, às vezes, mais de doenças, né, não tão comuns, que eventualmente pode ser, por exemplo, o SUS, a ANS ainda não liberou esse medicamento para tratamento, não tem ali na lista, né, que está essa liberação, ou eventualmente é um medicamento que já está limitado ou foi negado. Então, eventualmente nessa situação acontece o próprio plano também, né, por exemplo, bomba de infusão. Às vezes o plano nega essa bomba de infusão, então você tem que entrar com uma ação contra o plano de saúde para poder ter essa liberação, se o juiz entender que é devida essa liberação. O que é bomba de infusão? Bomba de infusão normalmente é uma máquina, né, que ela vai jogando um medicamento, eventualmente para quem precisa fazer medicações mais controladas, então ela precisa desse aparelho. Agora vamos num clássico aí que eu acho que todo mundo já passou para quem tem plano de saúde. Liga lá para marcar consulta, aí eles perguntam se é por convênio ou se é particular. Se é convênio é daqui 3 meses, se é particular tem hoje às 3 horas da tarde. Isso é legal ou é ilegal? Não, isso é legal. O Conselho Regional Federal de Medicina, nas normativas e nas diretrizes, ele estabelece ali que o médico ele pode estabelecer essa diferenciação, tá? Então, por exemplo, se o médico atende particular e convênio, ele pode fazer 2 agendas nesse sentido. O que o médico não pode fazer? Por exemplo, eu atendo no particular, mas determinado situação ou determinada, por exemplo, uma prótese que eu quero colocar, ou eventualmente, a prótese não mamária, tá? A prótese eventualmente ortopédica, isso. Eu cobro particular, ou eu vou fazer o tratamento, mas eu vou fazer
fazendo tratamento no particular. Isso não pode. O que o médico tem que fazer quando atende um paciente no plano é fazer todo o tratamento, todo o acompanhamento pelo plano. Se essa for a conduta, a escolha do paciente em fazer pelo plano. Se for particular, aí o céu é o limite, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas o paciente pode, por exemplo, fez a consulta pelo plano e ter lá uma receita médica e tentar pegar uma medicação via SUS, por exemplo, que muita gente faz isso. Pode sim, desde que esse medicamento no SUS esteja liberado, né, dentro do rol dos medicamentos que o SUS atenda. Aí sim, ele entra normalmente, por exemplo, aqui em Londrina, seria a 17ª regional, vai entrar com a solicitação, relatório médico, receita médica, normalmente é a cada 3 meses que faz essa renovação, e aí você retira lá na 17ª com um processo aprovado. O paciente pode gravar a consulta? Então, essa questão de gravação é bem complicada, tá? Porque, na verdade, a gravação ela só tem validade se a outra parte que está sendo gravada está sabendo. Né? Muitas vezes, por exceções, algumas situações são aceitas. Porque, por exemplo, no direito do trabalho, vamos dizer assim, eu quero provar que eu estou sendo assediada na empresa. Então, como que eu vou falar para a pessoa que tá me assediando que ela está sendo gravada? Então, eu não faria prova nesse sentido. No caso de consulta médica, é sempre importante, o médico pode se recusar a ser gravado. Então, assim, tira a autonomia do médico, tira toda uma questão, vamos dizer assim, de atuação desse profissional. Contudo, tem algumas situações que você só vai conseguir comprovar desde que grave. Por exemplo, se esse médico está maltratando, né, principalmente às vezes crianças com TDAH, que tem algum déficit, alguma coisa nesse sentido, somente consegue ter a prova, né, da má conduta deste profissional com a gravação. Então é com parcimônia, né? Até porque a gente tem casos emblemáticos no Brasil, até de assédio sexual, de estupros, e que acho que algumas câmeras escondidas ali acabaram servindo como prova, né? Com certeza, com certeza. Mayara, a questão de envio de prontuário por e-mail, receita, como é que é? Como é que a legislação, o que é que a legislação diz sobre isso? Isso pode, não pode? O prontuário médico é documento particular, tá? Então, assim, não adianta eu ligar, por exemplo, no seu médico, dar os seus dados e solicitar seu prontuário. Isso aí é uma infração ética muito grande e gera consequências, né? Pode ser responder processo no conselho e também pode ter aí algum processo judicial referente à indenização. Então, todo prontuário médico, ele precisa de autorização anterior para ele poder ser encaminhado. Então, somente o paciente pode pedir esse prontuário médico ou o juiz, através de determinação judicial, ou entre médicos. Por exemplo, eu tenho um médico, um psiquiatra que vai passar meu prontuário médico para, por exemplo, pro meu psicólogo, por exemplo, para eles poderem fazer um tratamento em conjunto, mas eu dou essa autorização também, né? Tanto para médico quanto para hospital, tá? Então, assim, por exemplo, a pessoa ela fica internada. Olha, eu quero por exemplo, eu tenho um familiar que está internado e eu quero pedir esse prontuário médico. Se o familiar, se essa pessoa que está internada, ela tem consciência, ou seja, ela está consciente, ela responde, né? Ela mesma faz essa solicitação. Caso contrário, aí precisa de uma procuração, com firma no cartório, para poder retirar esse prontuário de tão importante que é esse documento. E, assim, só para a gente finalizar, você já teve alguma situação dentro de tudo que a gente falou em que chamou atenção e que vale como alerta também para as pessoas? Olha, essa questão do prontuário é uma situação muito complexa e de muito erro. Tá? Porque assim, as pessoas às vezes, por exemplo, a secretária do médico acessa o prontuário e passa. Isso traz consequências gravíssimas para o médico, porque você tá liberando às vezes um transtorno que a pessoa tem, né? Você tá liberando às vezes uma doença que a pessoa tem que pode ser contagiosa. Então, é muito da vida da pessoa ali, da intimidade. Então, isso é uma quebra de sigilo íntimo muito grande, né? Então, o que a gente mais vê é esse tipo de problema.
problema. Às vezes hospital ou clínica também. Chegou lá a mãe do paciente pedindo prontuário médico. Tá, mas cadê a autorização deste paciente ou a procuração que te autoriza a retirar esse documento? Então, aqui acho que o alerta, né, para todo profissional fica nesse sentido. Tomar cuidado com a documentação, com os relatórios, né, com toda a prescrição que é feita médica, principalmente nos prontuários. Nossa, gostei bastante. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente não se atenta em muitos exemplos aí que você deu. E, mais uma vez, muito obrigada, Maiara. Eu que agradeço, fico à disposição e um ótimo dia para todo mundo. Igualmente para você.